Você quer se dar bem nas questões de história, aquelas objetivas, marca X, que você fica todo confuso? Então a gente vai fazer junto uma questão do Enem e a gente vai aprender algumas técnicas, alguns macetes que vão te ajudar não só nessa questão, mas em qualquer questão que você faça sobre história. Começamos com uma questão do Enem de 2017 e logo na primeira frase aí você vê a preocupação que o Enem tem em sempre trazer para o mundo atual algumas questões históricas. Então ele começa com: fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Então é um assunto super atual em relação a direitos humanos. Então ele continua dizendo que foi exatamente no século XVIII, então ele cita a data da Revolução Francesa, do início, 1789, que foi feita uma assembleia, que é a famosa Assembleia Constituinte, aquela Assembleia Nacional, onde deu início à Revolução Francesa, produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa famosa declaração é totalmente baseada no iluminismo. Se a gente pegar todas as ideias centrais, são ideias centrais também do iluminismo. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, está falando aí dos revolucionários franceses, que fizeram a Revolução Francesa, ter sido preparado por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, que é o iluminismo. Então, ele usa a Revolução Francesa como pano de fundo, mas na verdade é uma questão sobre iluminismo. Como assim é sobre a Revolução Francesa e é sobre o iluminismo? É uma coisa ou é outra? Na história não tem essa separação tão definida, né? Existem assuntos que estão totalmente incluídos um no outro, então é impossível desassociar a Revolução Francesa do iluminismo. Então você precisa saber como base o que é o iluminismo para você entender o significado da Revolução Francesa, senão você vai estar decorando um monte de nome, data e fato. Então essa compreensão dos acontecimentos históricos tem a ver com o entendimento total do contexto, da época, do lugar. Então quando a gente vê lá o enunciado, correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento, está falando do iluminismo. Concepção do pensamento é o iluminismo, que tem como uma de suas bases. Então, na prática, ele está perguntando: o iluminismo tem como base o quê? Então, na letra A, ele diz aí: modernização da educação escolar. Aí está mais uma dica. Existem respostas nas questões de história, de modo geral, que dão uma ideia de que está certo. Por que dão uma ideia de que está certo? Você olha a frase isoladamente, você fala assim: pô, é verdade, isso aqui faz parte do iluminismo. O iluminismo não queria modernizar a educação? Tirar a educação, por exemplo, da influência que tinha sobre a igreja, que monopolizava, né, o ensino, deixar uma educação mais laica, que é exatamente essa desvinculação entre a escola, principalmente pública, e a religião. Sim, ele queria modernizar, mas olha o enunciado. Ele está falando que é uma base, ele está pedindo que, qual dessas frases abaixo é uma base do iluminismo. Então, a educação escolar, a modernização, ela é uma das partes do iluminismo, sim, mas é uma parte secundária, não é uma base. Então aí está uma dica: não veja isoladamente as frases de uma resposta. Tenha sempre em mente o enunciado. Pega a frase e vê se ela se encaixa exatamente no enunciado. Na letra B, não. Na letra B está totalmente errado, mesmo isolada. O iluminismo nunca quis atualizar, né, melhorar a disciplina moral cristã. O iluminismo ele é contrário a essa influência da igreja. Atenção que os iluministas não eram ateus, eles eram religiosos, inclusive, mas eles queriam desvincular todo o pensamento terreno, né? Tudo que acontecia na Terra, todos os pensamentos, todas as manifestações sociais, tudo da questão religiosa. Então, essa separação, essa racionalidade é uma base e não tem nada a ver com essa letra B aí, que fala sobre a disciplina moral cristã. Já na letra C, divulgação de costumes aristocráticos. Aqui está mais uma das pegadinhas nas questões de história, porque às vezes você olha uma questão e uma palavrinha te deixa completamente perdido. Então, na Revolução Francesa, a gente fala muito da nobreza, mas dificilmente você vai encontrar alguém enfatizando esse conceito de aristocracia. Nobres são aristocráticos, respondem à elite da população. Não, de jeito nenhum o iluminismo queria divulgar os costumes aristocráticos, pelo contrário. Então, na letra D, então a gente já descartou a B, e C. Na letra D, a socialização do conhecimento científico. É um pensamento iluminista? De certa forma mas entra novamente na questão envolvendo a letra A. Tem a ver com o iluminismo, tem relação com o iluminismo, mas não com o enunciado pedido. Ele quer saber
a base dessa concepção de pensamento iluminista. Então, a B e a C tem erros grandes, mas a A e a D são questões que podem confundir, mas que têm sempre que ser confrontadas com os enunciados. Então, essa é a maior dica dessa questão. Sempre se preocupar não com as frases isoladamente, mas sempre com as frases de acordo com o enunciado. E aí sobra a letra E. A letra E, a universalização do princípio de igualdade civil. Esse sim é um grande princípio do iluminismo, que é a igualdade de todos, né, a igualdade civil perante a lei. Então, igualdade e liberdade são os principais fundamentos do iluminismo. Então, são palavrinhas básicas. Liberdade e igualdade. Essa igualdade, lembrando, igualdade perante a lei, uma igualdade civil. Não significa uma igualdade social aquela pregada pelo socialismo. Então, são coisas diferentes.